A mudança de mentalidade e o que ela afeta na sua vida. Você já percebeu que a vida sempre reflete o que você acredita sobre ela? Tudo começa silenciosamente, dentro da mente. Os pensamentos que você alimenta, as histórias que você repete para si mesmo, o que você acredita ser possível. Tudo isso molda o que você vive, o que você sente e até o que você atrai. Durante muito tempo, talvez você tenha pensado que a vida é algo que acontece a você, como se fosse o resultado de sorte, destino ou circunstâncias externas. Mas, aos poucos, você começa a notar um padrão. Percebe que quando você está em paz, as coisas fluem com mais leveza. Quando está com medo, tudo parece travar. Quando acredita em algo, as portas se abrem. E quando duvida, o mundo inteiro parece fechar-se. É aí que surge uma pergunta profunda, aquela que marca o início de uma transformação real. E se o que eu experimento lá fora for apenas o reflexo do que acontece aqui dentro? Essa pergunta é o início do despertar da mente. É um momento em que você deixa de ver a vida como uma sequência aleatória de acontecimentos e passa a entender que tudo tem origem em um ponto invisível: a sua mentalidade. A mentalidade é o solo onde todas as sementes da sua vida são plantadas. Se o solo é fértil, as ideias crescem, os sonhos florescem e a esperança cria raízes. Mas se o solo está endurecido por crenças limitantes, medo ou negatividade, nada consegue prosperar por muito tempo. O que a maioria das pessoas não percebe é que a mente não é uma prisão. Ela é um jardim. E você é o jardineiro. Tudo o que você permite crescer dentro dela acaba se tornando parte da sua realidade. Se você rega a dúvida, ela cresce. Se alimenta o medo, ele se multiplica. Mas se você escolhe nutrir a fé, a confiança e a clareza, a vida começa a florescer de um jeito que antes parecia impossível. Mudar a mentalidade não é um simples ato de pensar positivo. É uma decisão profunda, de olhar para dentro e questionar tudo o que você acreditou até hoje. É encarar as vozes internas que dizem você não consegue e responder: eu consigo sim, só ainda não aprendi como. É aceitar que crescer dói, mas continuar mesmo assim. A mudança começa com um passo invisível, o passo de observar seus próprios pensamentos. Você começa a se perguntar: por que eu penso assim? De onde veio essa ideia? Será que é mesmo verdade o que eu acredito sobre mim? E, aos poucos, você percebe que muitas das ideias que guiaram sua vida até aqui não são realmente suas. São vozes herdadas, de familiares, de professores, de uma sociedade que te disse o que é certo ou possível. Mas a sua alma, ela sempre soube que há mais. Sempre sentiu que dentro de você existe um potencial maior, esperando para ser despertado. A mudança de mentalidade é o ato de reconectar-se com essa verdade interior, de entender que o que você pensa, sente e acredita não é fixo, é moldável, e que ao mudar a forma como você pensa, você muda o rumo da sua história. Mas há um detalhe que poucos compreendem. Mudar a mentalidade não é uma conquista imediata. É um processo contínuo, um despertar que acontece um pensamento de cada vez. No começo, a mente resiste. Ela tenta te puxar de volta para os velhos padrões, porque é lá que ela se sente segura. Ela sussurra: é melhor não tentar, e se der errado, você não é bom o suficiente. Mas, se você observar com calma, vai perceber que essa voz não é a sua essência. É apenas o medo, tentando te proteger do desconhecido. A mudança começa quando você reconhece essa voz e decide não obedecê-la mais. Você começa a escolher pensamentos que te fortalecem, em vez dos que te enfraquecem. Você passa a enxergar oportunidades onde antes via obstáculos. E o que antes parecia impossível começa a se tornar natural. É sutil, mas profundo. Um dia você acorda, e algo dentro de você mudou. Você não sabe explicar, mas sente uma leveza, uma confiança silenciosa. Sente que finalmente está no caminho certo, mesmo que ainda não veja o destino final. A partir daí, cada pensamento se torna uma semente de realidade. Você começa a cuidar da sua mente como quem cuida de um jardim sagrado. E entende que a vida é o espelho desse cuidado. A mente muda, e o corpo responde. A mente muda, e as emoções se alinham. A mente muda, e o mundo inteiro parece responder com novas possibilidades. Você percebe que as pessoas à sua volta começam a agir diferente contigo. Não porque elas mudaram, mas porque você mudou a forma como se relaciona com elas. Antes, você reagia. Agora, você observa, compreende, escolhe. E essa simples escolha muda tudo. A mentalidade é o ponto de origem de todos os resultados. E o que antes era luta, agora se torna aprendizado. O que antes era resistência, agora é movimento. O que antes era medo, agora é consciência. E é essa consciência que desperta o poder de transformação. Você entende que não precisa controlar tudo.
A vida não pede controle. Ela pede presença. A mudança de mentalidade acontece quando você deixa de viver no automático e começa a viver desperto. Quando cada pensamento deixa de ser uma repetição inconsciente do passado e passa a ser uma escolha consciente do presente. Você não é o que te aconteceu. Você é o que escolhe se tornar a partir disso. E quando essa verdade entra no coração, algo se abre. Um novo espaço dentro de você começa a se formar. O espaço do possível. E ali, no silêncio entre um pensamento e outro, você sente o poder da escolha. A escolha de começar de novo. De pensar diferente. De se libertar das histórias antigas. A mudança de mentalidade é, na verdade, o reencontro com o poder que sempre foi seu, mas que você esqueceu por um tempo. Você começa a perceber que a vida não é sobre o que acontece com você, mas sobre o que você faz com o que acontece. E, nesse momento, você deixa de ser um produto do passado e se torna um criador do presente. Esse é o primeiro passo da transformação. A consciência desperta. E com ela, a realidade começa a mudar. Você já reparou como, muitas vezes, sua vida parece um reflexo do que você sente por dentro? Não são apenas os acontecimentos externos que definem o que você vive. É o modo como você reage, interpreta e sente cada um deles. Os pensamentos são como correntes de energia que circulam invisíveis dentro de você. Eles têm peso, forma e movimento. Cada pensamento gera uma emoção. Cada emoção cria uma reação. E cada reação molda a realidade ao seu redor. Se você pensa constantemente em limitações, dificuldades e falhas, seu mundo começa a se moldar de acordo com essas imagens. Não porque o mundo seja cruel, mas porque a sua percepção é limitada. Você olha para a mesma situação que outra pessoa enfrenta e vê obstáculo, enquanto ela vê oportunidade. É como se duas pessoas estivessem em uma floresta. Uma vê apenas árvores bloqueando o caminho, e a outra enxerga trilhas, clareiras e horizontes. O que muda? A lente através da qual cada uma observa a vida. E essa lente é a sua mentalidade. Mudar a mentalidade significa, acima de tudo, mudar a forma como você percebe o mundo. Não se trata de ignorar problemas ou fingir que tudo é fácil. Trata-se de aprender a olhar para cada desafio como uma oportunidade de crescimento. Trata-se de transformar o medo em aprendizado, a dúvida em curiosidade, a dor em compreensão. Quando você percebe o poder dos seus pensamentos, começa a assumir a responsabilidade pelo que sente. Você entende que não é vítima das circunstâncias, mas participante ativo da sua própria experiência. Isso não acontece de uma hora para outra. No início, parece um exercício quase impossível. Observar cada pensamento, filtrar cada emoção, escolher conscientemente como reagir. Mas cada pequeno esforço cria uma mudança sutil, quase imperceptível. Até que um dia você olha para trás e percebe o quanto evoluiu. E a transformação não se limita à mente. O corpo sente. Quando você se permite nutrir pensamentos de paz, esperança e confiança, seu corpo relaxa. A respiração se torna mais profunda. O coração bate com mais tranquilidade. O estresse diminui. Você começa a perceber que pensamentos e emoções não são abstrações. Eles são a própria matéria da sua vida, invisível, mas real. As emoções que você cultiva hoje são sementes do seu amanhã. Alegria, gratidão, esperança, confiança. Quando você permite que cresçam, sua vida se alinha com elas. Medo, raiva, ressentimento, autopiedade. Quando você se apega, sua vida se distancia do que você realmente deseja. A mente funciona como um espelho. Reflete de volta aquilo que você mantém no centro do seu ser. Se você mantém pensamentos limitantes, verá limitações externas. Se você mantém pensamentos de abundância, verá possibilidades surgindo. E é por isso que a mudança de mentalidade é tão poderosa. Ela não muda apenas o que acontece com você, mas transforma quem você é ao experienciar a vida. De repente, você percebe que desafios não são ameaças, mas convites para crescer. Que pessoas difíceis não são inimigos, mas reflexos que ensinam paciência e empatia. Que erros não são fracassos, mas informações valiosas sobre como avançar. O processo de mudança exige prática. Você precisará observar cada reação automática, cada pensamento que surge sem que você perceba. Então, gentilmente, questioná-lo. Isso me serve? Isso me fortalece? Isso me aproxima do que desejo ser? Essa prática diária é o que muda tudo. Não é mágica. Não é sorte.
É atenção consciente. É presença. É entender que cada momento, cada escolha mental, cada emoção alimentada, constrói a arquitetura invisível da sua realidade. E há algo ainda mais profundo. A emoção é a ponte entre o pensamento e a realidade. Não basta apenas pensar positivo. Você precisa sentir como se já tivesse aquilo que deseja. Sentir gratidão, sentir confiança, sentir alegria antecipada. Porque a mente reage à emoção. E a vida responde à mente. Quando você começa a praticar isso, nota algo curioso. A resistência diminui. Os obstáculos deixam de ser esmagadores. Você descobre caminhos onde antes só havia paredes. Não porque a vida mudou, mas porque você mudou a forma de enxergá-la. E, nesse processo, surge a liberdade. A liberdade de não ser definido pelo passado. A liberdade de não ser limitado por crenças alheias. A liberdade de criar uma vida que é coerente com a sua essência, e não com expectativas externas. É aqui que você percebe o verdadeiro poder da mudança de mentalidade. Ela transforma você de espectador em protagonista. Não mais reagindo às circunstâncias, mas escolhendo conscientemente como sentir, como pensar, como agir. Não mais sendo levado pelas correntes do medo, mas navegando com intenção e clareza. E quanto mais você pratica essa consciência, mais natural ela se torna. Cada pensamento se alinha com o seu propósito. Cada emoção reflete a sua essência. E a vida começa a se mover com uma harmonia silenciosa, mas poderosa. Você começa a notar pequenos milagres. Palavras de incentivo aparecem quando você mais precisa ouvi-las. Oportunidades surgem onde você menos espera. Pessoas certas entram na sua vida, refletindo a energia que você cultiva internamente. Nada disso é coincidência. É a mente transformada criando realidade. É o fluxo natural do universo respondendo àquele que despertou para o poder interior. E ainda assim, mesmo com toda a clareza, a jornada continua. Cada dia apresenta novos desafios, novas emoções, novos pensamentos a serem observados. Mas agora você sabe, a mudança é possível, e você é capaz de cultivá-la. O caminho não é linear, mas cada passo consciente faz toda a diferença. A partir desse ponto, você começa a entender que a vida não é sobre controlar tudo, mas sobre cultivar a mente e o coração, e deixar que a realidade se organize em resposta a essa energia. A mudança de mentalidade não é apenas um estado mental. É uma forma de estar no mundo. É uma postura que transforma cada experiência, cada relacionamento, cada resultado. E assim, de maneira silenciosa e constante, você se torna alguém que vive com intenção. Alguém que percebe o poder de cada pensamento. Alguém que compreende a influência das emoções. Alguém que sabe que, ao mudar a si mesmo, muda tudo à sua volta. Você começa a experimentar uma sensação de serenidade profunda. Não porque a vida ficou perfeita, mas porque você aprendeu a olhar para ela de um lugar de clareza e presença. Você começa a entender que o verdadeiro poder não está em controlar o mundo, mas em dominar a si mesmo. E quando a mente desperta dessa maneira, tudo muda. Não apenas o que acontece fora, mas principalmente o que acontece dentro. Você sente uma conexão maior consigo mesmo, com os outros e com a vida. Cada desafio é recebido com sabedoria silenciosa. Cada emoção é acolhida sem julgamento. Cada pensamento é avaliado com consciência. E, nesse estado, você começa a perceber: o mundo não é mais um lugar assustador ou imprevisível. Ele se torna um espaço de aprendizado, oportunidade e crescimento. Tudo muda porque você mudou. E é justamente esse poder que você carrega dentro de si. Invisível, silencioso, mas eterno. Quando você começa a transformar a sua mente, percebe que os efeitos não ficam apenas dentro de você. Eles se espalham para tudo o que toca, para todos os aspectos da sua existência. Os relacionamentos, por exemplo, mudam de forma quase mágica. Antes, você podia se sentir frustrado, incompreendido ou preso em padrões repetitivos de conflito. Mas, à medida que a sua mentalidade muda, você passa a enxergar as pessoas com mais clareza e compaixão. Você entende que cada indivíduo está em sua própria jornada, lutando com medos, crenças e histórias pessoais. Essa percepção transforma suas interações. Você começa a ouvir mais e julgar menos. Você para de esperar que os outros mudem e percebe que a única mudança que você realmente controla é a sua. E,
De repente, relações que antes eram tensas se tornam harmoniosas. Conversas ganham profundidade. Conexões se fortalecem. Mas a mudança não afeta apenas os outros. Ela toca profundamente em você mesmo. Sua saúde mental e física responde diretamente à sua nova forma de pensar. Quando a mente se acalma, o corpo se acalma. O estresse diminui. O sono melhora. A energia aumenta. Você percebe que ansiedade, tensão e doenças não surgem apenas de fatores externos. Elas nascem de pensamentos e emoções não processados. A mentalidade renovada permite que você cuide de si mesmo com mais atenção e carinho. Você passa a perceber que não é egoísmo priorizar seu bem-estar. É necessidade para viver plenamente. E quanto mais você nutre pensamentos positivos e conscientes, mais seu corpo se alinha com essa nova energia. Além disso, a mudança de mentalidade ilumina o caminho do seu propósito de vida. Antes, talvez você se sentisse perdido, confuso ou desconectado de algo maior. Mas quando você muda a forma como pensa, passa a reconhecer sinais sutis do universo. O que antes parecia aleatório agora começa a fazer sentido. Você começa a perceber padrões, oportunidades e conexões que indicam a direção que deve seguir. Cada passo que você dá se torna mais consciente, mais alinhado com o que você realmente deseja. Você percebe que o propósito não é algo que se encontra fora de você, mas algo que desperta dentro de você. E quanto mais sua mente se fortalece, mais fácil se torna escutar essa voz interior silenciosa que sempre soube a verdade. A mentalidade transformada cria um efeito dominó em todos os aspectos da vida. Sua visão do mundo muda, sua relação com os outros muda, sua relação consigo mesmo muda. E com cada mudança interna, o externo se ajusta naturalmente. É importante entender que isso não significa ausência de desafios. A vida continuará a apresentar obstáculos, perdas e momentos difíceis. Mas, agora, você responde a eles com uma nova perspectiva. Você compreende que cada dificuldade é um convite para crescer, aprender e refinar sua consciência. E é nesse processo que a verdadeira liberdade se revela. A liberdade de não ser definido por erros passados. A liberdade de não ser limitado por expectativas externas. A liberdade de criar uma vida que reflita sua essência mais profunda. Você percebe que a transformação não depende de circunstâncias externas, de aprovação alheia ou de sorte. Depende da mente que você cultiva todos os dias, dos pensamentos que você escolhe alimentar e das emoções que você permite sentir. Essa consciência se torna uma força silenciosa, mas poderosa. Você passa a tomar decisões alinhadas com o que realmente importa. Você para de gastar energia em preocupações inúteis, fofocas ou comparações. E, gradualmente, sua vida se torna mais leve, mais clara, mais significativa. Os relacionamentos prosperam, porque você se conecta de maneira genuína. A saúde floresce, porque sua mente e corpo estão em harmonia. O propósito se revela, porque você escuta a sabedoria interior que antes estava abafada pelo ruído do medo e da dúvida. E quanto mais você pratica essa consciência, mais profunda se torna a transformação. Não se trata de um grande evento isolado, mas de pequenas escolhas feitas diariamente. Escolhas que, somadas, criam uma mudança irreversível e duradoura. Você começa a perceber que a mente não é apenas uma ferramenta de pensamento. Ela é a chave que desbloqueia todas as portas da sua vida. Cada emoção sentida, cada pensamento cultivado, cada decisão tomada com atenção, constrói a realidade ao seu redor. E é aí que você descobre algo surpreendente. Mudar a mentalidade não é apenas sobre sucesso, riqueza ou reconhecimento. É sobre viver plenamente, com autenticidade, alinhado à sua essência em harmonia com a vida. Quando você alcança esse estado, percebe que não existe fracasso permanente. Existe aprendizado, existe crescimento, e cada desafio se transforma em um degrau, elevando você a um nível mais elevado de consciência. A mudança de mentalidade é, portanto, a base de uma vida plena. Ela não muda apenas o que você vê, muda a forma como você sente, percebe e interage com o mundo. Ela cria liberdade, clareza e poder interior. E, acima de tudo, ela permite que você viva em paz consigo mesmo. Você passa a se olhar com compaixão. Você percebe suas limitações sem julgamento. Você reconhece suas forças sem arrogância. E, assim,
A vida se torna uma expressão da sua própria consciência elevada. Quando você internaliza essa verdade, percebe que cada momento é uma oportunidade de escolher conscientemente. Cada desafio é um convite para crescer. Cada interação é uma chance de se conectar de forma genuína. Cada pensamento é uma semente que pode florescer em realidade. E é nesse espaço de consciência que a transformação se torna real, tangível e duradoura. Você se torna alguém que não é mais refém do passado, nem escravo das circunstâncias. Você se torna o criador silencioso da sua própria vida. A mudança de mentalidade é, portanto, o ato mais profundo de amor próprio que você pode praticar. Porque ao cuidar da sua mente, você cuida de tudo à sua volta. Ao cultivar pensamentos conscientes, você transforma sua realidade. Ao alinhar sua mente, emoções e ações, você desperta para uma vida mais plena, significativa e serena. E nesse despertar, você percebe que tudo começa com uma escolha. A escolha de observar, compreender e transformar seus pensamentos. A escolha de cultivar emoções que elevam e fortalecem. A escolha de viver com intenção, presença e clareza. A cada dia que você pratica essa atenção, a mudança se consolida. A cada momento consciente, a transformação se torna irreversível. E você percebe, silenciosamente, que a vida é infinitamente mais bela e significativa quando a mente desperta. Quando você começa a perceber o poder da mente, nota que os efeitos da mudança não se limitam às emoções ou relacionamentos. Eles alcançam também aquilo que chamamos de prosperidade, não apenas financeira, mas de recursos, oportunidades e abundância em todos os sentidos. A mentalidade molda a forma como você vê o mundo e as escolhas que você faz. Uma mente limitada enxerga a escassez, falta e impossibilidade. Uma mente desperta reconhece possibilidades, oportunidades e caminhos que antes pareciam invisíveis. Quando você adota uma mentalidade de crescimento, cada decisão se torna mais consciente. Você não se deixa levar por impulsos ou medo, mas avalia cada situação com clareza. Não se trata de ter controle absoluto sobre tudo, mas de saber que a sua percepção determina a forma como você interage com o mundo. A mudança de mentalidade também afeta a maneira como você enfrenta desafios externos. Antes, obstáculos pareciam barreiras intransponíveis. Agora, eles se tornam lições silenciosas, degraus para algo maior. Você aprende a diferenciar o que pode ser mudado daquilo que deve ser aceito. E nesse discernimento, encontra a liberdade de agir com eficácia. Prosperidade não é sorte. Não é algo que acontece apenas com aqueles que nascem em condições favoráveis. É fruto de uma mente aberta, consciente e alinhada com intenção. Quando você muda a forma como pensa sobre abundância, riqueza e oportunidade, o mundo responde de acordo. Você percebe que oportunidades surgem de lugares inesperados. Portas que pareciam fechadas começam a se abrir. Pessoas que antes pareciam distantes tornam-se aliados. E, acima de tudo, você se torna capaz de reconhecer e aproveitar o que a vida oferece com clareza e gratidão. E mesmo nas situações em que a escassez parece real, você encontra recursos dentro de si mesmo. Você aprende a confiar na própria criatividade, na própria resiliência. E cada desafio se torna uma oportunidade para crescer, inovar e se fortalecer. A mentalidade também afeta diretamente a sua autoconfiança. Quando você acredita no seu valor e nas suas capacidades, suas decisões refletem essa segurança. Você se permite arriscar, ousar e tentar caminhos que antes pareciam impossíveis. Você deixa de ser paralisado pelo medo e começa a avançar, mesmo diante da incerteza. E com essa confiança, você percebe que as limitações externas têm menos poder sobre você. O mundo pode apresentar desafios, regras e obstáculos, mas nada consegue impedir alguém que pensa de forma consciente e estratégica. Você aprende a transformar cada dificuldade em oportunidade, cada fracasso em aprendizado e cada rejeição em lição de aprimoramento. A mudança de mentalidade não é apenas uma ferramenta para lidar com o mundo. Ela transforma a maneira como você o percebe e o influencia. Você começa a agir com intenção, mas sem apego ao resultado. Você entende que o controle absoluto não existe, mas a responsabilidade sobre sua mente e escolhas é sua. E ao adotar essa postura, você descobre um efeito surpreendente. Quanto mais você cresce internamente, mais a vida se alinha externamente. Situações,
Pessoas e circunstâncias começam a se reorganizar de acordo com a sua nova percepção. E isso cria uma sensação de fluxo e harmonia silenciosa, que antes parecia impossível. A mudança de mentalidade também fortalece sua capacidade de lidar com críticas, perdas e decepções. Antes, qualquer obstáculo podia abalar sua confiança, gerar ansiedade ou tristeza profunda. Agora, você observa, compreende e ajusta. Você aprende que a opinião dos outros não define quem você é, que fracassos não determinam seu valor, e que desafios são apenas oportunidades para se tornar mais consciente e resiliente. Ao longo desse processo, você descobre algo profundo. A verdadeira prosperidade não é apenas resultado de esforço externo, mas de harmonia interna. Quanto mais sua mente está alinhada, focada e desperta, mais a vida reflete essa coerência. E é nesse alinhamento que você encontra liberdade, clareza e força. Você deixa de lutar contra o mundo e começa a trabalhar com ele. Você deixa de tentar controlar tudo e começa a criar de forma consciente. Você deixa de reagir ao medo e passa a agir com intenção. A mentalidade transforma cada decisão, cada ação e cada reação. Você percebe que suas escolhas deixam de ser impulsivas e passam a refletir sua consciência elevada. E, nesse fluxo, a vida se torna mais leve, mais clara e mais plena. Cada passo dado com atenção, cada pensamento cultivado com intenção, cada emoção acolhida com consciência, cria uma realidade que antes parecia impossível. E quando você olha para trás, percebe que a vida nunca foi sobre o que aconteceu com você, mas sobre como você respondeu a cada momento. A mudança de mentalidade não altera apenas circunstâncias externas. Ela transforma a própria essência do seu ser. E com essa transformação, tudo ao seu redor começa a ressoar em harmonia. Você percebe que o verdadeiro poder não está no controle das coisas, mas na clareza da mente e na força da intenção. E essa compreensão cria um efeito silencioso, mas profundo, em todos os aspectos da sua vida. A saúde se fortalece, porque mente e corpo entram em equilíbrio. Os relacionamentos se aprofundam, porque você se conecta de forma genuína. A prosperidade surge naturalmente, porque você enxerga oportunidades invisíveis para aqueles que ainda pensam de forma limitada. E o propósito se revela, porque você escuta a voz interna que sempre soube o caminho. A transformação silenciosa da mente cria liberdade. Liberdade para agir, para criar, para escolher. Liberdade para viver de acordo com sua própria verdade, e não com padrões impostos. E é assim, com paciência e atenção, que você começa a perceber. A vida não é sobre lutar contra o que é, mas sobre cultivar a mente para transformar o que será. Cada pensamento consciente, cada emoção acolhida e cada ação intencional se tornam tijolos na construção de uma vida mais plena. E, gradualmente, você percebe que tudo começou com uma simples decisão: observar, compreender e mudar a sua mente. À medida que você percorre esse caminho de transformação, começa a perceber algo profundo. A mudança de mentalidade não afeta apenas o presente. Ela molda cada instante futuro, cada decisão, cada relação, cada legado que você deixará. Você percebe que suas ações de hoje são reflexos da sua consciência atual, e que a qualidade da sua mente determina a qualidade de cada experiência que virá. Cada pensamento, cada emoção e cada decisão consciente atua como uma semente invisível, germinando ao longo do tempo e refletindo-se em tudo o que você toca. Quando a mente desperta, você passa a enxergar a vida como um ciclo contínuo de aprendizado e criação. Os desafios não são obstáculos permanentes, mas oportunidades para fortalecer o caráter, expandir a consciência e refinar a percepção. Cada dificuldade, cada perda, cada vitória se torna parte de um processo maior, o processo de evolução da sua própria essência. Essa transformação profunda também redefine a forma como você se relaciona com o mundo. Você deixa de reagir de maneira automática e passa a agir com intenção. Você deixa de buscar validação externa e começa a buscar coerência interna. E, nesse alinhamento, tudo à sua volta se transforma. Relações se tornam mais autênticas, baseadas em respeito e compreensão. O trabalho e projetos que você realiza passam a ter propósito real. Seu impacto no mundo deixa de ser acidental e se torna consciente. E é nesse ponto que você entende algo que antes parecia abstrato.
O poder da mente não está em controlar os outros ou o mundo, mas em criar realidades coerentes com sua própria essência. Você percebe que o legado que deixa não é feito apenas de ações externas, mas da energia, consciência e presença que você transmite a cada instante. Ao cultivar pensamentos conscientes, emoções elevadas e atitudes intencionais, você molda um caminho de influência positiva. Você inspira, mesmo que silenciosamente, pessoas ao seu redor a também despertarem para a própria mente. E, sem perceber, cria um efeito dominó de transformação que vai muito além da sua própria vida. A mudança de mentalidade fortalece a autoconsciência. Você passa a se conhecer de maneira mais profunda. Reconhece seus padrões automáticos de pensamento e comportamento. Entende suas motivações, medos e desejos mais autênticos. Aprende a tomar decisões alinhadas com seus valores essenciais. Essa clareza traz liberdade. Liberdade de não ser definido pelo passado. Liberdade de não ser refém de emoções antigas ou crenças limitantes. Liberdade de criar, experimentar e viver plenamente. Você descobre que cada momento é um convite para escolher conscientemente. Escolher como pensar, sentir e agir. Escolher a energia que deseja cultivar e a realidade que deseja construir. E quando cada escolha é feita com atenção, você percebe que a vida se torna mais leve, mais plena e mais significativa. A transformação da mente também ensina paciência e compaixão. Você percebe que ninguém muda de forma instantânea, que cada pessoa está em sua própria jornada de aprendizado, e que a verdadeira mudança começa de dentro para fora. Ao observar e transformar seus próprios pensamentos, você inspira mudança sem precisar exigir nada de ninguém. A sua evolução silenciosa se torna um exemplo poderoso, porque a ação fala mais alto que palavras. E assim, a mudança de mentalidade cria um ciclo virtuoso. Você se transforma internamente. Essa transformação reflete na sua vida externa. As experiências que você cria reforçam a consciência e fortalecem a mente. E, com o tempo, essa prática contínua se torna a base de uma vida de sabedoria, serenidade e realização. Você percebe que não é sobre atingir a perfeição, mas sobre viver com consciência. Não se trata de eliminar desafios, mas de aprender a navegar por eles com clareza. Não é sobre controlar o mundo, mas sobre alinhar-se com a própria essência. E é nesse alinhamento que surge a verdadeira paz. A paz de quem sabe que cada pensamento, cada emoção e cada ação é um ato de criação. A paz de quem entende que, ao cuidar da própria mente, transforma não apenas a própria vida, mas também o mundo à sua volta. O impacto da mudança de mentalidade é profundo e duradouro. Ele vai além de conquistas externas e sucesso material. Ele toca a essência do ser humano, promovendo crescimento, clareza e conexão com o que realmente importa. Ao final, você percebe que tudo começa e termina com a mente. O que você pensa, sente e acredita define não apenas quem você é, mas tudo o que você experimenta. E quando você escolhe conscientemente cultivar pensamentos, emoções e atitudes alinhadas com a verdade da sua essência, você cria uma vida de significado, plenitude e impacto. E assim, em silêncio e presença, você descobre o segredo que muitos procuram em livros, cursos ou conselhos alheios. O poder de transformar sua vida não está lá fora, está dentro de você. Está na sua capacidade de observar, compreender e mudar a sua própria mente. Está na consciência de que cada escolha mental é uma semente de realidade. E ao abraçar esse poder, você não apenas muda sua vida, você transforma sua percepção do mundo. Você inspira aqueles ao seu redor. Você cria uma existência que reflete a beleza da mente desperta. Porque, no fim, a vida é simples. O que você cultiva na mente, floresce na realidade. O que você escolhe pensar, sentir e acreditar, se manifesta no mundo. E quando você desperta para essa verdade, descobre que tudo é possível, e que o poder de criar uma vida plena sempre esteve dentro de você.